Débora, ainda dá tempo de passar em medicina este ano de 2022? Para eu entender isso, para eu conseguir responder isso para você, a gente precisa entender algumas coisas importantes, tá? Primeira coisa que eu preciso entender é o seguinte: o que uma pessoa, o que um candidato precisa para conquistar a aprovação dele nesse período de tempo? Quais são as ações que eu preciso tomar, que eu preciso fazer para eu conseguir minha aprovação esse ano? Eu tenho que ter alguns pontos e tem que ter um objetivo muito claro, certo? Por quê? Porque a gente não tem tempo para brincar, eu não tenho tempo para errar, certo? Eu não posso errar. Eu vou errar aqui uma semana. A gente não tem tempo para errar uma semana, muito menos um mês. Se a gente ficar errando aí por muito tempo, infelizmente a nossa vaga se foi. Então vamos lá. Primeira coisa que um candidato precisa para ele atingir a aprovação dele ainda esse ano é a faculdade muito clara na sua cabeça. Qual é a faculdade que realmente te interessa? Qual é a faculdade que você vai gastar energia, que você realmente vai querer passar? Beleza, Débora, eu tenho isso. Eu sei quais são as faculdades que eu quero, eu já defini isso. Tendo isso, gente, tem que ser tudo muito bem planejado. Uma outra coisa que precisa ser muito planejada para vocês é o seguinte: qual o meu cronograma, certo? Então, assim, quando a gente define a faculdade, automaticamente a gente consegue definir o nosso cronograma, porque o cronograma que eu vou usar para estudar depende exclusivamente da faculdade que eu vou fazer. Então, para vocês terem uma ideia, olha só, ontem, né? Hoje ainda fiz alguns cronogramas, nós abrimos turma para mentoria na semana passada, já fechamos as inscrições, e eu fiquei 2, 3 dias praticamente fazendo o cronograma dos alunos. Por quê? Porque o cronograma ele depende de que ponto que o aluno está da vida, quanto tempo esse aluno tem para estudar, qual faculdade que esse aluno está priorizando. Então, depende de uma série de coisas. Então, qual que é a sacada para você conquistar a sua aprovação ainda esse ano? Saber montar um cronograma eficiente. Extremamente importante. Então, o meu cronograma, ele não... Gente, uma coisa importante, o cronograma é diferente de horário, e nós vamos falar das duas coisas aqui, porque você precisa organizar as duas coisas para atingir sua aprovação esse ano. Então, olha só, o cronograma, ele contempla as matérias que eu tenho que estudar, a ordem que eu preciso estudar e como eu vou intercalar essas matérias. Então, eu não posso pegar um conteúdo aleatório e sair estudando. Esse não é o objetivo. Não é assim que a gente estuda de forma eficiente. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber quais são as matérias que eu vou estudar, como que eu vou organizá-las e como que eu vou intercalar. Essa matéria de física eu vou estudar com que matéria de história? Essa matéria de física eu vou estudar com que matéria de química? Essa de matemática eu vou estudar próximo de que matéria de química? Eu tenho que saber intercalar isso. Por quê? Porque é exatamente isso que vai me trazer eficiência nos estudos. Se eu pegar matérias aleatórias e começar a estudar de formas aleatórias, você vai passar? Se você não desistir, com certeza vai. Só não vai ser esse ano. Eu tenho alunos que falam comigo, eu estudo 3 horas por dia. Eles só têm 3 horas para estudar. E eu tenho alunos que falam, eu tenho 10 horas por dia, eu estudo o dia inteiro. Eu só paro para almoçar e para ir na academia. O restante do dia eu estudo. Você concorda comigo que o cronograma de um aluno que estuda o dia todo é diferente de um cronograma de um aluno que estuda 3 horas por dia, 2 horas por dia? E ambos querem passar em medicina, podem passar em medicina, tá? Inclusive na mesma faculdade. Só que o cronograma, a prioridade, o conteúdo, ele precisa ser pensado para cada um. Então, o cronograma de um aluno de 10 horas não pode ser o mesmo do cronograma de um aluno de 3 horas por dia. Entende? O prazo de entrega para a quantidade de exercícios, para simulados, para tudo é diferente. Por quê? Porque esse aluno tem mais tempo e o outro tem menos tempo. Então, para passar em medicina esse ano, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que você precisa fazer é o seguinte: ter um cronograma eficiente. A primeira é definir a faculdade, certo? Por quê? Quando você define a sua faculdade, você faz o quê? Você define todo o resto. Porque pela faculdade eu sei qual é o grau de complexidade, eu sei que nível que é a minha prova, se é nível 1, 2 ou 3. Sabendo qual que é o nível de dificuldade, eu sei quais são os conteúdos que eu preciso estudar. Tendo os conteúdos, eu sei a profundidade que eu chego de cada coisa. Depois eu sei quais são as âncoras que vão ter nas minhas questões, quais são os comandos.
olha o quanto é importante você definir a faculdade que você quer fazer medicina. Porque ela define para a gente muitas outras coisas. Então, isso, a primeira coisa que o aluno precisa definir é quais são as faculdades que eu vou prestar, cronograma eficiente. Ponto. Sem isso, não dá para passar. Nós estamos falando de vestibulares que começam em outubro, gente. Outubro. Conforme eu havia dito aqui, a Jundiaí já tem data. Vai ser, se eu não me engano, dia 16 de outubro. Em outubro. Eu não tenho tempo para testar. Eu vou testar isso aqui, se não der certo eu faço outra coisa, se não der certo eu faço outra coisa. Se você for fazendo uma coisa, outra coisa, provavelmente vai chegar um dia que vai dar certo. Só que a gente tem tempo. A gente tem tempo certo para fazer cada coisa. Deu para entender isso?